Fala galera do YouTube, Ira aqui, e hoje eu vim trazer um canal novo que é o Cartoonizando. Que dessa vez eu vim trazer um tema diferente para postar de toda sexta-feira, tá ligado? Que nem fosse sexta-feira 13. Um tema mais reagião, um terrorzinho, alguma coisa traumatizante que dá susto, alguma coisa horripilante, né? É isso aí que eu queria dizer mesmo. E dessa vez eu vim trazer o vídeo Cartoonizando momentos em desenhos que me traumatizaram. Eu quero ver se tem algum que me traumatizou também, que às vezes eu nem liguei ou só fiquei com medo mesmo e nunca marquei de assistir o episódio. Como o vídeo tem meia hora, então eu vou logo assistir sem enrolação. Então em 3, 2, 1 e bora pro vídeo. Ok, relaxa. A luz não está desligada porque é um vídeo de terror. Eu só fiquei sem eletricidade porque alguém esqueceu de pagar a conta. Isso nunca foi problema meu, Matt. Esse vídeo vai ser mais um olhar mais fundo no tipo de coisa que era aceita em desenhos antigos e que hoje não é mais. O mundo de desenhos daquela época era algo meio bizarro. Não existiam nem perto da quantidade de restrições e problemas que poderiam vir se você fizesse algo realmente assustador. Por esse motivo, existe um montão de desenhos animados que me marcaram e me deixaram com muito medo quando eu era mais novo. Que por mais que grande parte das vezes seja nostalgia falando, alguns desses desenhos me deixaram assustado até hoje. Então, sem mais delongas, vamos entrar no mundo super bizarro de momentos que me traumatizaram. Flapjack. Quem deixou os gatos escaparem? Flapjack é o desenho que inevitavelmente iria aparecer neste vídeo, então eu vou logo tirar do caminho. O motivo disso é que existem muitos momentos bizarros nesse desenho, que eu fico surpreso que esse desenho sequer saiu pra começo de história. Eu vou até dizer que alguns desses momentos são tão bizarros que não ficariam estranho em um filme de terror. Mas para não deixar o vídeo cheio do mesmo desenho, eu vou falar de um momento apenas. Um momento que realmente me deixou mentalmente cansado. Durante o episódio Quem Deixou Todos Esses Gatos Fugirem, o Flapjack chama o Falange, que tem uma superstição de gatos, pra ir a uma lojinha de gatos e deixar ele menos gatofóbico. Tudo obviamente vai de ladeira abaixo quando o primeiro gato que eles encontram é essa monstruosidade. É bem difícil falar algo depois disso. Esse é um dos designs mais bizarros que eu já vi em um desenho infantil. Com esses olhos profundos e sem cores, junto desses dentes fora de ordem, fazem essa cena parecer propositalmente o personagem feito pra ficar na sua cabeça. Tudo isso junto com esse miado que faz parecer que o gato está sofrendo, e você tem uma cena que me deixou gelado quando criança. Eu tinha o DVD do Frank Japp e tem esse episódio mesmo que eu pulava, tu é doido. You need to grow up. Grow up? I'm 38 years old! O show de Ren Stimpy. O fã-clube do Stimpy. Tô vendo que o show de Ren Stimpy é um desenho bem pesado pra ser pra crianças. E pelo fato de ser da Nickelodeon dos anos 90, os escritores meio que tinham muita liberdade em fazer muita coisa bagunçada que jamais teria saído de algum desenho hoje em dia. No, sir, I don't think I have any use for rubber nipples. I'll tell you what, though. Do you have any rubber walrus protectors? Call the police. E eu não estou nem me referindo àqueles episódios horríveis que foram feitos realmente para adultos, chamado Adult Party Cartoon do desenho. Eu estou falando do desenho para crianças, que discutivelmente tem um episódio que passou dos limites. O fã-clube do Stimpy conta a história de como os dois personagens recebem um montão de cartas de fãs do desenho em questão. Acontece que todas as cartas são para o Stimpy, e as que são para o Ren são falando mal dele. Para deixar o Ren com mais raiva ainda, mesmo que não intencionalmente, o Stimpy cria um fã-clube para si mesmo e faz o Ren como chefe dele, o que deixa ele ainda pior. Com toda essa raiva guardada, o Ren fica se segurando para não fazer algo que você iria ficar surpreso que foi aprovado em um desenho infantil. I was nice today. Answering this stupid letters. Dirty. The dirt won't come off. How easily I could end the farce. Essa coisa tá meio demais, velho. Olha.
fate of millions. Just one quick twist, and it's over. Só o fato de uma cena onde um personagem amigo de outro está contemplando a ideia de o matá-lo, enquanto também tem a opção de matar milhões de pessoas, nas palavras dele, me deixou com tanto medo desse personagem que eu nunca mais vi esse desenho. Hoje em dia, essa cena não passa de uma piada adulta e sombria, mas para uma criança que costumava assistir isso com um sorriso no rosto, isso foi pesado. Pesado Do pra Ido. caralho. Os Du estão chegando e o bom e velho Du. Esse é um desenho amado por muita gente, menos eu. Mas os poucos episódios que eu tive o prazer de ver quando criança me deixaram meio confuso. bom. Existem dois que eu vou falar nesse vídeo. O primeiro é um dos episódios mais estranhos, não porque me deu muito medo, mas sim pelo isso eu já contexto vi, e os sons do episódio. O episódio Os Dois Estão Chegando começa quando o Jimmy, um dos personagens que tem medo de tudo no show, está tendo um pesadelo com aliens roubando a menina que ele gosta. E logo de cara você vê ao que estou me referindo. Esses sons bizarros e o fato dessas serras gigantes separarem pessoas em perigo faz parecer algo de um filme de terror. Porém, não foi esse momento que me fez colocar esse episódio na lista, mas sim o final dele. Assim, durante o episódio todo, o Jimmy fica paranoico com medo de aliens invadindo o bairro. Obviamente tudo não passa de uma paranoia desnecessária e todas as coisas que ele viu não passa do Du fazendo coisas que não fazem sentido, bom, porque é o Du. Mas nos últimos segundos, algo ocorre que eu juro que me gelou quando criança. Eleven. Eu já vi esse episódio. O episódio acaba assim, com os personagens sendo levados para um lugar desconhecido, tudo ao som das mesmas serras que uma vez aterrorizaram os sonhos do Jimmy. O conceito é claramente uma piada e algo para você não levar a sério, mas é o jeito que eles apresentam os aliens como criaturas com serras gigantes, e esses sons fazem parecer que realmente queriam fazer uma imagem bem pesada e assustadora. Mas por alguma razão eles ficaram contentes em fazer uma piada de nossos personagens favoritos morrendo, como eles fizeram questão de fazer um episódio onde eles ficam velhos e depois morrem. O episódio O Bom e Velho Du tem uma das tramas mais desnecessariamente confusas e estranhas que eu já vi. O início dele é o tipo de coisa que você iria esperar em um show como esse, apenas confusões e personagens criança agindo como crianças. No meio do episódio, que coisas acontecem? Dudu está vendo todos os amigos ao redor dele crescendo e virando pessoas mais maduras. Se sentindo deixado pra trás, ele começa a tentar mudar a si mesmo pra ficar mais velho. Enquanto ele faz isso, ele causa um acidente onde ele bate a cabeça e começa a imaginar o futuro onde ele está ficando mais e mais velho. O episódio continua nos mostrando a vida do bairro, com cada personagem que a gente cresceu gostando, vivendo vidas depressivas e tristes. Depois nos é mostrado Dudu acordando com um machucado na cabeça, mostrando que foi tudo realmente o sonho. Exceto que isso também foi um sonho do Dudu velho. O episódio acaba assim, com a visão do que seria o futuro desses personagens. O que deixa esse episódio tão sombrio é que os escritores escreveram esse episódio para ser o final do show. Enquanto estavam escrevendo essa temporada, a Cartoon Network não renovou o show para mais temporadas, então escreveram esse final para ser um adeus para esses personagens. Um adeus onde a gente vê esses personagens morrendo devagar, em uma vida monótona e sem graça. Esse final é ruim demais. Não sabia nem que era o final. Continua. Hey Arnold. Pausa na amizade. Vamos continuar nessa ideia de sonhos e pesadelos. Eu lembro de um tempo atrás que eu estava vendo Hey Arnold pela primeira vez. Na verdade eu já tinha visto quando criança, mas nunca tanto porque passava bem tarde no quadro da Nick chamado Nick at Night. Pelo fato de passar bem tarde, eu vi o desenho escondido e sempre sozinho. O último episódio que eu vi desse modo foi Pausa na Amizade, e vocês vão entender o porquê. O episódio é sobre como os dois melhores amigos do show, Gerald e o próprio Arnold, começam a trabalhar em uma loja de flores do tio do Gerald. Por esse motivo, o Gerald vira o supervisor do Arnold, que faz a amizade deles ficarem meio quebrada. No final do episódio, eles fazem as pazes e tudo acaba bem, como um desenho educativo tem que ser. Exceto que, no meio deste episódio, o Arnold tem um pesadelo. Um pesadelo que me fez ter pesadelos. Happiest day of my life is when we stop talking to each other. Oh, what did I tell you, short man? O que faz essa cena ser tão pesada não é só o fato que um personagem que a gente conhece está tão velho que está literalmente caindo aos pedaços, como acontece do nada em um desenho que é famoso por não ter absolutamente nada desse tipo. O desenho é tão inocente que My Little Pony é mais pesado. Sério, quando eu vi isso quando criança, eu não parei de pensar nessa cena por horas, e eu não consegui ver esse personagem no show por muito tempo. E se vocês acham que eu estou sendo exagerado,
Provavelmente era uma criança vendo desenho inocente sozinho bem tarde da noite, mas continua sendo uma memória que eu lembro até hoje. Ele tá de queixo caído pra nós. Olha. Jimmy Neutron. Um de nós. Eu digo aqui e eu nunca vou mudar de ideia. Jimmy Neutron é um desenho muito bom. É bem divertido, bem escrito e todos os episódios têm algo novo e criativo. Once when I was 7 years old, I sat on a banana. And of course, that changed my life. O episódio Um de Nós, porém, usou essa criatividade para fazer um dos episódios mais desconfortantes que eu já vi. O episódio conta como o povo da cidade começa a ver um show de TV. Esse show de TV se chama Happy Show Show e todos parecem inconscientemente amá-lo e recomendá-lo para todos os amigos. O episódio continua com toda a cidade agindo do mesmo jeito, como se estivessem em um culto, e nos é revelado pelo Jimmy que o show que estão vendo hipnotiza todos que o vê. E a partir daí a gente tem um daqueles episódios onde todo mundo age estranho. Hi, Jimmy! Todos agem como zumbis e tentam fazer o Jimmy também assistir o show. A cidade está abandonada com nada além de silêncio, e isso me deixa desconfortável até hoje. O Jimmy encontra a Cindy e todos vão direto para a casa da apresentadora do programa, onde ele consegue deshipnotizar todo mundo e salvar o dia, como é de costume. O episódio todo, por mais que tenha um estilo meio sombrio, não é o que fez esse episódio ficar no vídeo, mas sim o final. We'll be back! Acontece que essa senhora na verdade era um alien que queria dominar o mundo, nos revelando isso de um dos jeitos mais assustadores possíveis. Oi, preto, Ave Maria. O incrível mundo de Gumball. A felicidade. Se você achou a premissa do item anterior meio familiar, é porque muito provavelmente você tenha assistido o incrível mundo de Gumball e se deu de cara com o episódio A Felicidade. O episódio começa como qualquer outro. Gumball e Darwin estão tristes porque é segunda-feira, mas o Ricardo tenta os ajudar a ficar mais contentes. Na escola, o lugar que normalmente é reservado para apenas ter um sentimento, ou de desespero, Gumball e Darwin não conseguem sentir nada a não ser felicidade. How can you be in such a good mood on a Monday morning in the middle of a surprise test? I don't understand it myself, miss. I just feel so happy. Vai bater a cara, me lembra até hoje. Senhorita Simeon tenta os examinar, mas nada deles sai a não ser esse sorriso bizarro. Não vendo nenhuma outra escolha, ela os coloca em quarentena, onde os seus estados pioram. O diretor da escola então entra na sala, descobrindo o que está acontecendo com os dois alunos, e é atacado pelos dois, deixando-o contaminado. O episódio continua com imagens tão bem feitas e tão bem animadas que dão um clima perfeito para um episódio de terror que veio dos anos 90, e uma cena perfeita para eu te mostrar porque eu amo tanto esse episódio. Hey, kid, stop crying. I'm not infected. Just look at his face. A Simeon percebe que a música consegue acabar com a contaminação, mas ela precisa ir para a sala do diretor para tocá-la. Até que... o episódio acaba assim, com todos contaminados. Bob Esponja calça quadrada. Está feliz agora e refeição grosseira. Lembram daquele desenho super inocente e de bom coração chamado Bob Esponja? Nada melhor do que você ver um desenho e mergulhar profundamente na cidade da Fenda do Biquíni, ouvir os sons do fundo do mar e aprender a ser uma boa pessoa. Afinal, é um desenho para crianças, não é? Poxa, mas sabe o que eu acho que seria uma ótima ideia? Fazer um dos personagens querer se matar? Mais de uma vez? Por incrível que pareça, em 2 episódios do desenho existem menções de personagens querendo tirar suas próprias vidas. Eu não sei se eu posso falar o que eu estou falando porque o YouTube pode me desmonetizar, mas enfim, é um sacrifício que eu estou disposto a fazer para mostrar a monstruosidade que são esses episódios. O episódio Está Feliz Agora é um episódio da 8ª temporada, também conhecido como A Era Sombria do Desenho, que conta a história de como Lula Molusco está depressivo, e como usar a depressão como forma de piada não fosse deveras de mau gosto o suficiente. No meio do episódio, o personagem tenta se alegrar fazendo coisas bacanas, como... I just can't seem to get happy. Well, that didn't help. I can't seem to get happy. Maybe this will help. Que pesado, velho.
Olha, eu não vou dizer a que essas cenas estão se referindo, porque se você não pegou, eu não quero destruir sua infância. Então vamos deixar o Lula Molusco tentando tirar sua própria vida, tentando se enforcar e tentando se matar com gás, e vamos torturar o Plankton até ele querer se matar. O episódio Refeição Grosseira conta uma história de mau gosto, onde o seu siriguejo descobre que o Plankton tem medo de baleia, porque plânctons na vida real são comidos por baleias. O resto do episódio é apenas o seu siriguejo torturando o Plankton por nenhuma razão, a não ser ganância. O Plankton começa a ter pânico e pesadelos e decide que tudo que ele está passando não vale a pena, e decide se matar. That's it, I'm done. The 4:15 bus should be along any time now. Hi, Plankton. What you doing laying in the middle of the road? Go away, cheesehead! Can't you see I'm trying to get run over? Esse foi o episódio que me fez desistir desse desenho. Eu não suporto ver um desenho tão querido por mim sendo destruído desse jeito. Já vi esse episódio. Esse episódio me fez tão mal que eu desisti de acompanhar um desenho que eu via desde os meus 2 anos de idade. Mr. Meaty. Lombriga. Ok, aqui vai uma coisa. Mr. Meaty parece que nunca passou aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não consigo achar nada sobre. Mas isso não importa muito, porque eu não fui traumatizado por esse show quando criança. Eu fui traumatizado por esse show como adulto. É sério. Esse show tem daqueles tipo de mensagem tão nojenta que te faz realmente enjoado só pensando no contexto. O show em si é bem estranho, usando fantoches como personagens, e esses fantoches tendo esses designs super estranhos. Ele conta a história de 2 amigos que trabalham em um restaurante de fast food, e coisas acontecem. E relaxe que a falta de conceito não é importante, porque esse show tem sua personalidade dentro do humor dele, que é super nojento. É no mesmo nível da Era Negra do Bob Esponja, mas o Bob Esponja pelo menos era 2D, então as cenas não eram tão nojentas. Esse aqui é vida real. E por esse motivo, quando eles tentam fazer algo nojento, eles fazem algo nojento. Tem muitas cenas bizarras nesse show, tipo essa daqui. Hey, you know what? You guys should be very, very careful because there's pig lard all over the floor and it's very slippery, okay? So just get... That happens all the time. Yeah, it happens all the time. It happens to me all the time. Here, I'll show you. Voila! Well, you have a delicious and nutritious snack. Saudável e gostoso. Ou essa daqui. Okay. Parker, where's the pen? I don't know, I think there's one over there. One over here or something? Nojento vai estragar o teu dedo. I can't believe it, you guys. He basically pooed on me. That is like... Esse desenho é tão ferrado que todos os comentários de cenas desse desenho são coisas como: esse desenho me traumatizou quando criança, esse desenho parece algo do Adult Swim. Desenhos desse tipo precisam voltar a traumatizar crianças. Eu concordo, mas de todos esses episódios, o mais ferrado deles é um curta que genuinamente me fez ficar enjoado. O curta se chama O Comedor P e mostra como um dos personagens, que eu genuinamente não me importo o suficiente para procurar o nome, fica com fome e tenta comer, mas assim que ele coloca quaisquer comidas perto da boca dele, elas simplesmente somem por aparentemente nenhum motivo. O episódio continua com os dois gravando a boca do personagem em slow motion e descobrem isso. What is that? You got a tapeworm, buddy. E fique tranquilo que essa não é a parte nojenta. Acontece que eles obviamente querem tirar esse bicho dentro do corpo do cara, mas não conseguem. Até que um caçador australiano aparece de novo e faz isso aqui. Give you $20 for it. Here you go. Oh. I've handled these little beauties before. Come on, sweetheart. Okay, come on. Here we go. Come on in. That's the stuff. Matt, você está vomitando por causa do episódio? Não, eu estou enjoado porque eu percebi que 41% do pessoal que vê os vídeos não é inscrito. Parabéns, você que viu o vídeo até aqui e não está inscrito deveriam se envergonhar. Coragem com covarde.
Perfeito. Pariu. Esse é outro desenho que parece que foi feito para dar pesadelos em todas as crianças do mundo. O desenho, assim como o Flapjack, tem momentos que não iriam parecer fora de contexto em algo de terror. Porém, tem um episódio que é o mais popular de todos esses por genuinamente ter causado pesadelos e choro em crianças. O episódio desta vez é o Perfeito. Ele conta a história de como Eustácio está de saco cheio do coragem e chama uma adestradora de cães para tentar fazer o seu trabalho. Porém, do pior jeito possível, batendo nele e o abusando verbalmente. Sim, é um lance bem ferrado, mas é porque o desenho normalmente é assim. A adestradora vive dizendo que o Coragem não é perfeito e que precisa tentar de novo e de novo para fazer algo melhor. Tudo isso inevitavelmente entra na cabeça dele e durante os poucos minutos que ele tem liberdade de dormir, ele tem um pesadelo. Essa cena é muito pesada e séria para um show para crianças. Esse sonho representa as ansiedades e medos que o personagem está tendo, se manifestando em uma criatura que parece que veio de Silent Hill. O fato desse pesadelo também aparecer do nada, com uma música de violino de tensão, deixa essa cena cheia de tensão e pavor de uma cena para outra. Quando eu vi essa cena quando criança, eu me apaixonei por esse desenho. O fato do show ter coragem de passar esse tipo de coisa e muito mais sem o medo de traumatizar crianças, me fez querer ver mais desse desenho e se apaixonar pelo terror. Invasor sim. Foda, Colheita macabra. Invasorzinho é foda. Invasorzinho é um daqueles desenhos que passam dos limites algumas vezes, e por isso é considerado um dos melhores desenhos de todos os tempos. Eu poderia passar um tempão dizendo tanto de momentos bizarros e gore que o show teve, mas eu acho que apenas um episódio serve para mostrar em detalhes o tamanho das bolas que esses escritores tinham. Colheita Macabra conta uma história bem ferrada, não só porque foca em uma ação deveras imoral, como mostra crianças sofrendo durante o episódio todo. A premissa do episódio é que Zem, um alien que quer se enturmar de ser um ser humano com o objetivo de dominar a Terra, fica com raiva de si mesmo por não ter órgãos humanos que nem todo mundo. Então, ao invés de ignorar esse sentimento ou simplesmente fingir que tem órgãos humanos, ele rouba os órgãos das crianças da escola. Não só os rouba, como os substitui por outros itens da escola. Ele rouba bem mais órgãos do que ele precisa e acaba virando uma criatura nojenta, cheio de órgãos de outras crianças. O conflito final do episódio mostra a criatura nojenta que o Zem virou, com inúmeros órgãos dentro dele. É um episódio genuinamente nojento, que até hoje me confunde como diabos isso foi aprovado para crianças. Da lombriga, o cara botou a lombriga e tá dentro da barriga do outro. Cat Dog. Vem cá, para dois. Eita, Cat Dog aí. Dente para Dois foi o episódio que era para ser um modo de fazer crianças não terem mais medo de dentistas, mas de que algum jeito fez o oposto, com um dos momentos mais nojentos e absurdos que poderia imaginar. O episódio conta a história de como os dois, ou vão para o dentista, onde descobrem que, de algum jeito, qualquer dano que eles causam em seus dentes, na verdade vão para o dente do outro. Então, se um deles não escovar os dentes ou começar a comer muito açúcar, quem vai sentir as dores e ter que lidar com os problemas é o outro. Isso então dá a oportunidade do cão não cuidar dos dentes, e o gato sofre por causa disso. O episódio todo, o gato tenta convencer o cão a cuidar dos dentes, mas nada o faz parar de agir que nem um egoísta. Então, o gato faz a última coisa, em uma das cenas mais nojentas de um desenho infantil. Assim, é difícil tentar descrever isso. Imaginar a parte de dentro do seu corpo literalmente ao avesso enquanto você dorme é uma das coisas mais bizarras que você poderia imaginar. E não basta eles usarem essa imagem horrível, como eles fazem questão de animar do jeito mais nojento possível, com essas cores vermelhas e escuras. Essa cena não lhe prejudica psicologicamente, mas lhe dá vontade de vomitar. Tá. Pingu. Sonho do Pingu. Pingu.
Ok, agora esse é um desenho que você provavelmente não iria esperar. E eu sei que não é exatamente um desenho, e sim um stop motion, mas eu vou falar desenho porque é mais fácil. Pingu é um desenho bem simples e conta a história de uma família de pinguins vivendo uma vidinha feliz e simples, com crianças brincando e pais trabalhando e tentando cuidar da família. Todas as histórias desse desenho são bem simples e normalmente contam a história de como o Pingu, por acidente, bateu no amigo ou como eles perdem uma bola. Porém, um desses episódios fogem desse tipo de história com uma que foi tão assustadora para crianças que fez o episódio ser banido ao redor do mundo. O episódio Sonho do Pingu conta a história de como o Pingu está caindo no sono na sua cama e somos teletransportados para o sonho que ele está tendo. Mas o que fez esse sonho ser tão pesado e tão sombrio que forçou os produtores a banir um episódio vem dessa parte aqui. O episódio acaba com o Pingu acordando e procurando conforto na mãe. Ok, preste justo, esse tipo de ocorrência já ocorreu com alguns de vocês quando criança. Eu não lembro de nada da minha infância. O problema com essa cena veio do jeito que ela foi feita. Pra quem não sabe, morsas comem pinguins. Então o Pingu não está só com medo de uma criatura gigante, ele está com medo de morrer. A morsa também brinca com o Pingu e ri dele fazendo essas caras estranhas. Pode ser interpretado como uma morsa brincando com sua comida. Além do fato, claro, que essa morsa tem um design bem perturbador. Essa risada, esses movimentos dariam medo em mim quando criança. Oh, pera, deu! O roubador de rostos. Saindo do Cartoon Network, vamos dar meia volta e falar da Nickelodeon. Avatar, como visto no vídeo de melhores desenhos de todos os tempos, é um desenho que tenta mostrar mensagens de um modo adulto e profundo. Mas se você é um daqueles que quer ver Avatar e não pôde ainda, esse aqui vai ter um spoiler para o final da primeira temporada. Se você não viu, recomendo pular para o próximo item. E como vocês sabem, Avatar é um desenho onde os personagens são bem escritos e os assuntos são bem maduros. E você percebe que eles queriam fazer algo desse tipo logo de cara. No final da primeira temporada, também conhecida como Livro 1, quando Zuko está carregando o Aang, que está no mundo espiritual, o Aang fala com os espíritos e é levado para um ser que o Aang está atrás. Welcome. Thank you. My old friend the Avatar. It's been a long time. O personagem tem um design propositalmente feito para ser perturbador, com o objetivo de mexer com o Aang e seus sentimentos, dando inúmeras cenas que me deram medo quando criança. Esse corpo de centopeia, misturando com esses rostos de inúmeras criaturas e pessoas, fazem esse ser um dos personagens mais fisicamente assustadores que o show nos mostrou, e que vai nos mostrar por muito tempo. Steven, no quarto da Rose. Eu já disse inúmeras vezes aqui que eu não sou uma pessoa que se assusta fácil hoje em dia, mas tem uma sensação que me deixa enervado até hoje e eu não sei explicar o porquê. A sensação de ficar sozinho. De ficar sem ninguém por perto em uma cidade abandonada ou ir para um local deserto, um lugar onde as pessoas deveriam estar, mas não estão. Isso ficou bem popular na internet há um tempo atrás e tem o nome de autofobia. E não tem a ver com medo de carros, haha, como vocês são hilários, mas sim o medo de solidão. É por isso que eu tenho medo do mar profundo. O que me fez descobrir esse medo que eu tenho foi o episódio do Bob Esponja chamado SB-129. Nesse episódio existe uma cena onde o Lula Molusco se encontra no meio do nada, com nada além de branco e retângulos coloridos. A sensação de não ter ninguém para você interagir, nada para comer e morrer sozinho, onde seu corpo vai ficar no meio do nada sem ninguém saber. Isso me dá arrepios até hoje, apesar de ser, vocês sabem, Bob Esponja. Steven Universe, porém, tem um episódio que coloca todas essas sensações para o máximo possível. O episódio O Quarto da Rose conta a história de como o Steven descobre um quarto na sua casa que pertencia à mãe dele. O quarto tem o poder de fazer qualquer pedido se tornar realidade, apenas pensando nele. O episódio continua com o Steven se divertindo no quarto por conta própria, até que ele se cansa e decide ir para fora do quarto. Está de noite e ele fica com fome, então ele continua andando pela cidade, que está vazia, com luzes ligadas e sinais de vida, mas nada lá. Sério, só descrever essa situação me deixa nervoso. É como se algo estivesse ocorrido e a cidade tivesse que sair correndo o mais rápido possível. Essa pode não ser a melhor representação desse tipo de sentimento, porque é um desenho do Cartoon Network e não Chernobyl, mas essa cena me deixou de um jeito que eu nunca senti antes. What's happening? Incredible! He was incredible! What? He was incredible! Get me out of here! Já vê esse episódio.
E é literalmente assustador pra caralho. Mas aí você pensa no futuro. A gente vive em uma sociedade que está mais segura e não assustadora. Mas, assim como outras pessoas, eu acho que esse tipo de desenho é importante para o crescimento. As pessoas precisam se assustar e ficar com medo de coisas para fazer eles não ter mais medo no futuro. Se você não se preparar com essas coisas e você não ficar mentalmente preparado, quando essas coisas realmente acontecerem, essas pessoas não têm como reagir. Agora me deem licença que eu tenho que pagar minhas contas de luz. Cara, o cara fez isso. Acabou? Acabou. Cê é louco, cara. Não sei nem o que falar direito, velho. Oxi. Ai, tá aquele negócio tomando briga, mano. Misericórdia, aquilo ali me deu medo pra caralho, doido. Tá que pariu. Isso é doido, velho. Não, na moral. Nojeira da Mônica. Muita coisa aí. Eu já assisti vários episódios do que ele passou aí. Me deu medo. Deu muito medo, na verdade. Quando eu era pequeno. Ainda hoje, se eu me lembrar, claro que eu tenho medo. Agora que nem eu tô num briga mesmo. Deu tanto nojo no mundo. Eu tava com vontade de vomitar. E bem aqui mesmo, minha cama. Onde é que eu ia vomitar? Se eu vomitar na minha cama, então eu dormi. Como é que eu vou pra escola, meu Deus do céu? Aí só tem um caminho aí, meu irmão. Se lascar ou se lascar. Tu é doido, nojeira da. Oxi, não. Eu sei que tem a parte 2 desse vídeo aqui. Aí eu acho que sábado que vem eu vou trazer a parte 2. Tomara que não seja tão nojento, meu. Eu quero que dê medo, né? Faça nojeira não, velho. Oxi, quase que eu vomito. Nojeira. Não. De qualquer jeito, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aquele likezão. Comenta um vídeo que você quer que eu reaja. Já compartilha aí com um amigo para já não é inscrito já. E acompanha o canal, por favor. De qualquer jeito, sem mais enrolação, né? Valeu, falou e tchau.